Esse é o vídeo número 24 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 113 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Quarto, a vida conforme os preceitos da fé. Para se salvar, não basta ter por certo tudo o que ensina a fé. É preciso também conformar o nosso modo de viver aos preceitos da fé. Pico della Mirandola escreve: certamente é uma grande loucura não querer crer no Evangelho. Porém, é ainda maior loucura crer no Evangelho e viver como se não se cresce nele. Epístola a Nepos. Os incrédulos, em verdade, procedem de forma desarrazoadamente, fechando os olhos para não verem o precipício para o qual se dirigem. Porém, muito maior é a insensatez dos fiéis que, percebendo o precipício, nele se lançam de olhos abertos. Ó, meus irmãos, exclama São Tiago no capítulo 2, versículo 14, que adianta se alguém diz ter a fé e não tem as obras? Talvez a fé só o poderá salvar. Muitos cristãos creem que há um Deus justo, que os há de julgar, que um céu ou um inferno eterno os espera e, contudo, vivem como se não houvesse nenhum Deus, nenhum juízo, nenhum céu, nenhum inferno. Muitos creem que o divino Salvador nasceu por seu amor em um estábulo, que viveu 30 anos em uma pobre casinha, adquirindo o sustento com o trabalho de suas mãos, e que, finalmente, morreu em uma cruz, consumido de dores, e, apesar de tudo isso, não o amam. Chegam mesmo a ofendê-lo com inúmeros pecados. A estes todos São Bernardo dirige a seguinte recomendação: Cântico dos Cânticos, capítulo 24, versículo 8. Mostrai por vossas obras que tendes fé. O cristão deve mostrar por sua vida virtuosa que tem fé. Os pecadores que conhecem as verdades da fé, mas não vivem conforme seus preceitos, o muito que têm é uma fé muito fraca, pois se crescem firmemente que a graça de Deus é o sumo bem, e o pecado, que nola rouba, o sumo mal, mudariam necessariamente de vida. São Bernardo diz que quem confessa a Deus com a boca e o nega com suas ações, consagra sua língua a Jesus Cristo e entrega sua alma ao demônio. Segundo São Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé que não se externa em obras é uma fé morta. Quando em um homem não se nota mais nenhuma ação vital, não se move mais, não fala mais, não respira, nesse caso não se lhe dá mais o nome de vivo, mas de morto. Da mesma forma deve ser considerada morta a fé que não produz mais obras da vida eterna. Há muitos cristãos que de boa vontade abraçam os ensinos da fé que ficam na alçada do entendimento, mas não querem, de forma alguma, aceitar as verdades que se relacionam com a vontade. E, afinal, são estas tão certas como aquelas, já que todas elas nos são propostas pelo mesmo Evangelho. Assim como cremos no dogma da Santíssima Trindade, da encarnação do Verbo Divino e outros mistérios, devemos também aceitar os princípios estabelecidos por Jesus Cristo para as nossas ações. São Paulo escreveu a seus discípulos: examinai a vós mesmos para conhecerdes se tendes fé. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. O divino Salvador disse uma vez: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Ora, quem não se resigna com sua pobreza e se queixa das disposições da providência, não pode propriamente ser chamado fiel, crente, pois quem crê de coração não procura sua riqueza e felicidade nos miseráveis bens deste mundo, mas exclusivamente na graça de Deus e na vida eterna. Quando ofereceram a São Clemente Romano ouro, prata, pedras preciosas para que renegasse a Cristo, deu o santo um grande suspiro e deplorou amargamente o quererem roubar-lhe seu Deus por um preço tão miserável. O divino Salvador disse igualmente: bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça. Isso quer dizer,
Bem-aventurados os que perdoam as injúrias. Bem-aventurados os que pacientemente suportam as enfermidades, perdas de bens e outras adversidades. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por fugirem do pecado ou procurarem a glória de Deus. Ora, quem julga que se desonra perdoando, que só cuida em levar uma vida agradável, não se abnegando em matéria alguma? Quem lastima os que renunciam às alegrias terrenas e crucificam sua carne? Quem, por respeito humano, deixa os exercícios de piedade, negligencia os santos sacramentos, distraindo-se com a vida de teatros e bailes, não pode arrogar-se o nome de cristão. Número 2. É aqui o lugar de corrigir uma opinião falsa. Muitos pensam que uma vida segundo os preceitos da fé é uma vida triste e privada de toda a alegria. O demônio lhes pinta nossa santa religião como uma tirania que impõe a seus filhos toda espécie de penas e fadigas, obrigando-os continuamente à abnegação própria e vedando-lhes toda espécie de satisfação de seus desejos. Não negamos que a vida conforme a prescrição da fé oferece poucos atrativos aos que querem obedecer unicamente a seus apetites sensuais. Os que são de Cristo crucificam sua carne com seus vícios e concupiscência, diz o apóstolo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24. A lei de Jesus Cristo exige que combatamos nossas inclinações, amemos nossos inimigos, mortifiquemos nosso corpo, suportemos com paciência as adversidades e ponhamos toda a nossa esperança na vida futura. Por isso, porém, não é triste a vida do verdadeiro cristão. A religião de Jesus Cristo convida-nos, por assim dizer, dizendo: Vinde e univos a mim, conduzi-vos-ei por um caminho que, considerando com os olhos corporais, parece áspero, mas que se tornará delicioso e agradável a todo aquele que tem boa vontade. Buscais alegrias e delícias, pois bem, dizei-me antes que alegria preferis, a que apenas libada desaparece, deixando o coração repleto de amargura, ou a que vos pode saciar e satisfazer por toda a eternidade. Buscais honras, entendido, mas o que preferis? Uma honra vã, que se esvai como a fumaça, ou uma honra verdadeira, que vos glorificará uma vez à vista de todo o mundo? Perguntai aos que levam uma vida conforme as máximas do Evangelho, se a renúncia aos bens deste mundo os entristece. Visitai o santo eremita Paulo, em sua gruta, São Francisco de Assis, no Monte Alverne, Santa Maria Madalena de Pazzi, em seu claustro, e perguntai-lhe se acham falta das alegrias terrenas. A uma voz vos responderão: não, de forma alguma, só queremos a Deus e nada mais. Se alguém afirmar que a vida conforme aos preceitos da fé é, apesar de tudo, penosa e contrária à natureza, respondo-lhe: realmente, ela é contrária à natureza, mas a natureza corrompida. Ela é de fato penosa, mas só para os que se abandonam às próprias forças. Quem confia em Deus e a Ele recorre, acha fácil e agradável a observância da lei de Jesus. Provai e vede quão suave é o Senhor, diz o salmista no Salmo 33, versículo 9. E o próprio Jesus: meu jugo é suave e minha carga é leve. No Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 30. Prouvera a Deus que saboreassem uma vez a doçura de uma vida conforme aos ensinamentos da fé aqueles que recuam diante de suas supostas dificuldades e tristezas. Indubitavelmente mudariam de opinião e tê-la-iam em grande apreço. Quinto. Máximas da fé dignas de frequente ponderação. Número 1. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma. Evangelho de São Mateus capítulo 16, versículo 26. Em todas as tuas obras, recorda-te de teus novíssimos, e não pecarás jamais. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40. Os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória futura que se manifestará em nós. Epístola aos Romanos capítulo 8, versículo 18. As tribulações tão curtas e tão ligeiras da vida presente produzem em nós um peso eterno de uma sublime e incomparável glória,
Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. O reino dos céus padece força, e os que fazem violência são os que o conquistam. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Quem quiser salvar sua alma, perdê-la-á, mas o que quiser perder a sua alma, por amor de mim, salvá-la-á. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 25. Quem quiser vir após mim, abnegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Os que são de Cristo crucificaram sua carne com seus vícios e concupiscências. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Se procurasse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Perdoai, e ser-vos-á perdoado. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 57. A quem perseverar até ao fim, será salvo. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 22. O nenhum que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 62. Número 2. Um momento do tempo é tão precioso como o próprio Deus. São Bernardino de Sena. Só és tanto quanto vales aos olhos de Deus. São Francisco de Assis. Quem perseverar na oração será por Deus conduzido ao porto de salvação, apesar de sua miséria própria. Santa Teresa. Quem faz pouco caso da oração não precisa de um demônio para lançá-lo no inferno. Precipitar-se-á nele por si mesmo. Santa Teresa. Nunca se perdeu uma pessoa verdadeiramente obediente. São Francisco de Sales. Quem obedece ao confessor não dará contas a Deus de suas ações. São Filipe Neri. A quem não procura salvar sua alma é um louco. São Filipe Neri. No combate contra a carne, vencem os medrosos, que fogem da ocasião. São Filipe Neri. Quem procura bens terrenos nunca levará uma vida agradável a Deus. São Filipe Neri. Quem toma sobre si a sua cruz não a sente. Só percebe o seu peso quem, constrangido, a arrasta. Santa Teresa. Quem se propõe a tudo sofrer por amor de Deus, nada mais sofre. Santa Teresa. As adversidades suportadas por Deus são as mais belas pérolas na coroa dos bem-aventurados. Quem confia em Deus poderá tudo. Todos os padecimentos tornar-se-ão em consolações para os que amam a Deus. A cruz é o navio que nos conduzirá ao porto da salvação. Quem ama os bens deste mundo torna-se escravo deles. Quem os despreza é senhor, porque quem nada deseja, tudo possui. Quem não deseja senão o que Deus quer está sempre satisfeito, porque tem sempre o que deseja. Quem possuir o mundo inteiro sem Deus, nada possui. Quem possui a Deus, tudo possui, ainda que nada tenha deste mundo. O pecado é o único mal verdadeiro. O amor próprio é o maior inimigo que podemos ter. Todos os bens do mundo não satisfazem o coração do homem. Só Deus o preenche. Só Deus é fiel. O mundo é um traidor, que promete e não cumpre com sua palavra. Só Deus nos ama em verdade. Os homens, quase sem exceção, nos amam por interesse pessoal. Para se salvar é necessário que se viva segundo as máximas do Evangelho e não conforme os princípios do mundo. Quem não conforma sua vontade com a de Jesus Cristo, não se poderá salvar. Quem pede, alcança tudo. Tudo que Deus quer é bom. Quem começa a praticar o bem, mas desiste antes da morte, não se salvará. Sexto. Avisos práticos para o exercício de uma fé viva. Quando vires uma imagem do crucificado, dize: pois, verdade, meu Deus, que morrestes por amor de mim. Quando vires uma ovelha levada ao matadouro,
Recorda-te, com São Francisco, do inocente Jesus, conduzido da mesma forma à morte. Quando vires cordas, espinhos, cravos, põe diante dos olhos tudo o que Jesus sofreu durante sua paixão. Quando vires serras, martelos, machados, plainas, considera como Jesus, em sua mocidade, trabalhava como carpinteiro na oficina de Nazaré. Quando vires uma gruta, manjedoura ou palha, pondera como o menino Jesus, por amor de ti, nasceu em uma gruta e foi colocado em uma manjedoura sobre palhas. Quando atravessares uma região deserta, lembra-te dos desertos que atravessou o menino Jesus em sua fuga para o Egito. Quando vires altares, cálices, paramentos sagrados ou, nos campos, as espigas de trigo e os cachos de uva, reflete no grande amor que nos mostrou Jesus, instituindo o Santíssimo Sacramento do altar. Quando contemplares o céu estrelado, pensa que uma vez possuirás a Deus nessas regiões, se o amares aqui na terra. Quando te alegrares com a vista de jardins recamados de flores, de paisagens magníficas ou de soberbas praias do mar, pensa que Deus preparou para os que o amam delícias muito maiores. Quando vires o mar bonançoso ou irado, vê nele a imagem de uma alma que se acha no estado de graça ou desgraça de Deus. Quando ouvires roncar o trovão e tremeres de pavor, representa-te como os ímpios tremerão uma vez, ao escutarem os trovões da justiça divina. Quando vires um criminoso tremer diante de um juiz, pensa no terror que se apoderará do pecador ao aparecer diante de Jesus Cristo. Quando vires uma daquelas fornalhas em que o bronze mais duro se torna líquido pela veemência do fogo, pondera que por teus pecados mereceria ser queimado eternamente nas chamas do inferno. Quando encontrares uma árvore seca, representa-te o triste estado de uma alma que vive separada de Deus e que para mais nada serve que para ser consumida pelo fogo do inferno. Quando vires um soberbo túmulo, dize contigo: se este homem estiver condenado, que lhe aproveita esse magnífico mausoléu. Quando vires um relógio, como sempre caminha sem voltar para trás, pensa que tua vida se aproxima cada vez mais do termo. Quando encontrares um cortejo fúnebre, pondera que um dia também serás assim levado para o túmulo. Quando te achares em teu quarto, ou te deitares, pensa que Jesus Cristo, talvez nesse mesmo lugar, te há de julgar um dia.